Eu poderia começar a minha fala aqui denunciando o ardil por trás de todo esse movimento contraditório. E aqui eu quero deixar claro, uma questão de ordem que está sendo gravado, que esse sindicato não me representa. Eu tenho certeza absoluta que muitos professores conhecem esse pensamento. Não me representa. Conversei com muitos professores de longas datas, outros mais recentemente dentro do meu círculo de amizade, e eu percebi que eles tinham muitas dúvidas a respeito desse assunto. E aí eu pergunto, quando você tem dúvida de um assunto, que é o lugar mais democrático para você ouvir as opiniões? Por isso eu digo mais uma vez que não me representa, porque a gente viu claramente aqui, inclusive por essa reportagem aqui deliciosa, que não houve de maneira nenhuma o respeito a essa democracia que tanto eles defendem. Certa vez eu tive a oportunidade de comer carne de rã, viu, deputado? Eu confesso que culturalmente, se tivessem falado para mim que era rã, eu não ia comer essa carne. Mas depois no final, quando me contaram, eu até gostei do sabor da carne. Me contaram a história de como é que mata a rã. E a biologia ela já traz a explicação de que os répteis, dentro do estudo da exotermia e endotermia, ele não tem a capacidade de mudar a temperatura interna. E a rã ela é colocada em cima de uma panela com a água na temperatura do habitat dela. E eles vão aumentando a temperatura da água e ela acha que ela está no spa, porque ela curte a aguinha dela lá, e literalmente a rã morre inchada e feliz. Por que essa colocação ou essa analogia? Quando eu conversando com os professores, eu percebi que a maioria deles não tinha a mínima ideia dessa manipulação aqui, porque sequer leram o projeto de lei, e ficou claro aqui que o projeto de lei garante o que está na Constituição. E como foi muito bem falado aqui pelo deputado Rodrigo, e pela própria doutora Ruth, enfim, por todos os especialistas na área da lei, se você está insatisfeito, vai mudar a lei. O doutor Isalci falou aqui, vai mudar a Constituição. Não é o momento de ficar discutindo, nem afrontando através de posicionamentos até desrespeitosos. Bem, quando a gente se atém a essa história, eu cheguei à seguinte conclusão, que na verdade nós não podemos, em hipótese alguma, e seria muita arrogância daqueles que acreditam no contrário, já que essa estratégia acontece historicamente há décadas, há milhares, há centenas de dias aí, negar que muitos de nós fazemos parte daqueles que já foram comentados aqui, que o próprio Lênin, citado anteriormente, define como idiotas úteis. E aí, por favor, idiota no sentido da palavra é o apolitizado, porque ele não tem a mínima noção do que está acontecendo em volta dele. A exemplo das rãs, acabam por contribuir pelo aquilo que está escondido naquilo que os grandes estudiosos da Revolução Social criticam. Para aqueles que defendem a agenda imposta pelo movimento auto-intitulado, porque ele se auto-intitula através das correntes e dessas palavras positivistas, auto-intitulados progressistas, que assola a nossa sociedade há anos, que afirmam categoricamente, sem aceitar a menor hipótese do contraditório, ficou claro, obviamente aqui, que já é uma estratégia conhecida, que a escola é local de politizar sim, ou seja, de introduzir a agenda partidária e ideológica que abraça, defendendo, segundo eles, a garantia de autonomia, escondida atrás de todas as teorias de pedagogias existentes aí dentro, inclusive inseridas da Política Nacional de Educação e das leis de diretrizes e bases, que não foram discutidas amplamente em todos os âmbitos da educação. Ou seja, os alunos devem ser expostos a todo tipo de bandeira daquilo que chamam progressista, em nome da democracia. Gostaria de dizer que conhecemos sim as suas fontes inspiradoras. E para os que têm curiosidade, ou seja, esses professores que não sabem onde é que estão, ou estão baseados apenas em reportagens sensacionalistas lançadas nos blogs desses sindicatos,
Para os que têm essa curiosidade de saber de onde vem tanta insanidade, eu sugiro a leitura de alguns clássicos da literatura, como, por exemplo, as obras escolhidas de Mao Tse-tung, que vai esclarecer isso que eu estou falando, o Manifesto Comunista, enfim. E, atualmente, em relação a essa discussão, Modern Times, de Paul Johnson, que talvez seja um dos maiores críticos da engenharia social, que é o inglês contemporâneo, que está, enfim, abordando toda essa temática que está sendo discutida hoje aqui. Agora, para aqueles que assumidamente têm preguiça de ler, doutor Brown, definidos por aquele mesmo Lenin que citei acima como idiotas úteis, sugiro que assistam um documentário Agenda, Triturando a América, de Kurt Bowers, que mostra exatamente o que é essa revolução cultural. Como são plurais, não é mesmo? E para provar como são plurais, o que fazem? Tentam calar o contraditório. Claramente foi visto isso nesta noite. Querem impedir a manifestação de quem discorda deles. É o apreço que demonstram na prática pela liberdade. Nulo. Obviamente, para quem tem discernimento, essa estratégia faz parte de todas as ações do movimento disfarçado com o nome de progressista, não só nesse país, mas por todo o mundo. Na minha opinião, esses pseudo-professores, e acredito que sejam a minoria, admitem publicamente que não existe neutralidade possível, como foi colocado aqui pelo Dr. Trajano e pelos senhores. Nem mesmo com o objetivo nobre, que eu acho que esse momento é um dos objetivos, como foi falado pelo Dr. Trajano, mas das maiores oportunidades que essa nação já teve em relação a essa discussão. Eles entendem que a partir do momento que esse objetivo nobre não é alcançado, eles querem deixar claro que o partido ou a ideologia de fora das salas de aula já é algo conservador, liberal ou contraditório às suas ideias. Logo, como todos possuem algum viés, então vamos logo escancarar e enfiar a ideologia goela abaixo dos alunos indefesos, né? Quem não conhece aí as obras de Antônio Gramsci, meta garantida por nossa Constituição, é logo rechaçado com a moção de repúdio. Deve-se calar e deixar o ambiente livre para os auto-intitulados, mais uma vez auto-intitulados, democratas que criminosamente defendem movimentos fascistas, como por exemplo o MST ou a assassina ditadura cubana. Imaginemos o que será ensinado, doutora Damares, aos nossos filhos, se é que vocês entendem. Isso tudo, na minha opinião, é muito bizarro. São esses professores, assim, que estão destruindo as nossas crianças, incutindo nela slogans marxistas, vendendo bandeiras ideológicas e partidárias como soluções mágicas e subvertendo valores e conceitos como democracia e liberdade. Na verdade, eu posso falar de cadeira, porque eu estou há 30 anos percebendo a criança que entra no sistema na escola e esse adulto que sai teoricamente formado, estão emburrecendo as gerações. Precisamos combater esses militantes disfarçados de professores o quanto antes. Essa é a luta que vai salvar o nosso país das garras desses perturbados, na minha opinião, autodenominados socialistas. Como pais, eu estou Trajano, falando aqui e citando até como o senhor falou, citou os seus filhos, como pais, não podemos aceitar calados essa tentativa de se transformar as escolas e as universidades em braços partidários de gente sem escrúpulos, que enxerga os alunos como massa de manobra para seus anseios utópicos e arrogantes de reconstruir a sociedade. Essa PL nos garante, como cidadãos e como pais, o direito sim de fala, o direito de proteger o futuro dessa nação, que são os nossos filhos. Eu queria agradecer pela avançada hora, esse convite nobre da deputada Sandra Farage, dizer que essa oportunidade é uma honra de estar aqui com os colegas, com as pessoas que são autoridades nesse assunto, e acredito que na minha curta fala que eu tenha contribuído, e mais uma vez declarando que esse sindicato de professores não representa todos os professores dessa nação. Muito obrigado e boa noite.